Sábado, dia 1º de março de 2025, entrará para a história do Pro Wrestling como o dia do Elimination Chamber Toronto, o dia em que marcou o tão aguardado heel turn de John Cena. Nós vamos falar a respeito do Elimination Chamber, nós vamos falar a respeito desse heel turn. Não se esqueçam, pessoal, se vocês gostam desse estilo de vídeo, que é um estilo de vídeo bem simples, é feito de fã para fã, com o objetivo de conversar com você a respeito da nossa querida WWE, deixa o like em um gesto de apoio e deixe aqui nos comentários as impressões de vocês a respeito desse heel turn e a respeito desse evento em geral. Esse evento, Elimination Chamber, que muitos julgavam que seria um evento filler, foi tudo menos filler. Começando pelo próprio Elimination Chamber Match feminino, que contou com a presença de Liv Morgan, Naomi, Alexa Bliss, Roxanne Perez, Bayley e Bianca Belair. E aí o que acontece? Esse combate ele começaria dentro do ringue, enquanto as outras 4 estavam presas na Chamber, Liv Morgan e Naomi. Porém, antes de sequer a Chamber ser fechada, nós temos o retorno de Jade Cargill, que ficou meses afastada após ser atacada por alguém misterioso. A gente não sabia quem. E ela aparece e ataca brutalmente a Naomi. Ataca de uma forma tão violenta que a Naomi não pode participar do Elimination Chamber Match. Isso é muito interessante, porque muitas pessoas vão achar que a Jade Cargill fez uma heel turn, mas talvez a Jade Cargill vai anunciar em algum momento que a Naomi a atacou e é a Naomi que possa fazer um heel turn futuramente. Mas foi um início que me pegou de surpresa. Tá? Eu até achei que a Jade Cargill poderia aparecer, mas talvez depois da Chamber Match, ou talvez no SmackDown pós-Elimination Chamber, mas não, quebrou nossas expectativas. Depois o combate continuou, um combate que particularmente eu gostei bastante, tivemos alguns desenvolvimentos interessantes, a performance da Liv Morgan eu achei muito interessante, principalmente que é uma wrestler que eu não sou um grande fã, igual grande parte das pessoas eu gostei da presença da Roxanne Perez, ela elimina a Bayley e as especulações de um combate entre Bayley e Roxanne Perez para WrestleMania aumenta de uma forma muito grande. E teve um momento da luta em que ficou Bianca Belair, Alexa Bliss, que era a favorita do público, juntamente com a Liv Morgan, e a Liv Morgan elimina a Alexa Bliss com um roll-up. No final do combate, a Liv Morgan e a Bianca Belair disputaram para ver quem que venceria, e mesmo estando abalada com o que aconteceu com sua amiga Naomi, a Bianca Belair, depois de uma sequência final bem legal, conseguiu aplicar o KOD na Liv Morgan e venceu o combate, sendo a #1 contender pelo título mundial feminino. Esse título vai ser disputado no Monday Night Raw pela Rhea Ripley e a Io Sky, que inclusive confrontaram a Bianca Belair após o combate para saber quem que vai enfrentar a Bianca na WrestleMania. Se quem tivesse vencido essa Chamber Match fosse a Liv Morgan, eu teria esperança de que pudesse haver alguma coisa no combate da Rhea com a Io que pudesse levar todos nós a um Triple Threat Match na WrestleMania. Como isso não aconteceu, eu acredito que a Rhea Ripley vai vencer de fato a nossa querida Io Sky e nós vamos ter esse grande combate entre Rhea Ripley e Bianca Belair na WrestleMania. E é um grande combate mesmo, tá, pessoal? Porque tanto a Rhea como a Bianca foram construídas como grandes nomes da divisão feminina e elas vão se enfrentar nessa WrestleMania e muita gente achou que quando esse combate acontecesse poderia até ser o main event de uma das 2 noites de WrestleMania. Então eu tô com uma certa empolgação para ver esse combate entre essas 2 Star Powers da divisão feminina. Depois nós fomos pro combate mais filler da noite, um combate de Tiffany Stratton e Trish Stratus contra Nia Jax e Candice LeRae. No final do combate, a Tiffany fez o pin na Nia Jax depois de um moonsault, tá? Foi um combate que serviu para levantar o público e serviu pra gente descansar também, né? Entre o Elimination Chamber e um outro combate mais importante, que foi o combate que se seguiu, o Non-Sanction Match, o combate não sancionado entre Kevin Owens e Sami Zayn, que foi um combate sem desclassificação, sem contagem fora do ringue, onde a WWE sequer tinha alguma responsabilidade a respeito do que acontecia do combate. E eu gostei porque eles fizeram esse combate com as luzes um pouco apagadas, para dar aquele ar de
não responsabilidade da empresa, né? Lights out, a gente não tem responsabilidade alguma. E eles foram para esse No Disqualification Match, lutaram na crowd, usaram mesa, cadeira, taco de rock. Eu confesso que a primeira parte do combate não me impressionou muito pelo fato de que a All Elite Wrestling mesmo já saturou um pouco hardcore matches, né? Toda semana tinha um Texas Death Match, um No Disqualification Match, e no final você fica só esperando qual vai ser o grande spot que vai acontecer. Ah, alguém vai jogar o outro na mesa? Alguém vai acertar o outro com a cadeira? Ah, já vi isso várias vezes. Mas é Kevin Owens e Sami Zayn, depois eles souberam colocar aquela violência de uma forma muito bem feita no storytelling do combate. Houve momentos onde eles usaram a cadeira com arame farpado. Foi bem legal, o Blue Thunder Bomb do Sami Zayn em cima do Kevin Owens, cheios de false finishes, momentos em que juízes, né, os referees foram atacados pelo Kevin Owens, que não conseguia aceitar o fato de que não estava conseguindo vencer o Sami Zayn, mas no final o Kevin Owens conseguiu aplicar um Piper Powerbomb no Sami Zayn. Isso deixou o Sami Zayn fraco, o Kevin Owens começou a destruí-lo, colocou a cadeira no pescoço do Sami Zayn, começou a jogar ele para tudo quanto é lado com a cadeira no pescoço, aplicou aquele powerbomb que ele gosta de aplicar na quina do ringue, e no final ele vence o Sami Zayn. Eu disse que eu acreditava que qualquer dos dois resultados desse combate seria possível por causa da storyline envolvendo o Kevin Owens e o Randy Orton. O Kevin Owens poderia vencer e depois o Randy Orton atacaria ele, ou o Kevin Owens poderia perder para o Sami Zayn caso o Randy Orton aparecesse durante o combate. Então eles fizeram o booking do Kevin Owens vencer o Sami Zayn. E depois da luta, quando ele ia aplicar um Package Power Driver no Sami Zayn, eis que retorna o Randy Orton, um grande pop da crowd. Ele vai até o Kevin Owens, ataca o Kevin Owens, aplica um RKO no Kevin Owens, e quando ele ia aplicar o Punch Kick, os referees conseguem tirar o Kevin Owens. Então nós temos já, não está confirmado, mas obviamente a gente já sabe que o Randy Orton e Kevin Owens vão se enfrentar nessa WrestleMania. Um grande combate entre Kevin Owens e Sami Zayn, um grande pós-combate entre Kevin Owens e Randy Orton. Parabéns. E depois nós fomos pro main event da noite. Main event no que se diz respeito a combate, né? O Elimination Chamber Match masculino, onde nós tivemos John Cena, CM Punk, Seth Rollins, Logan Paul, Damian Priest e Drew McIntyre. Nós fomos para esse combate que eu achei muito interessante. Começou com o Seth Rollins e o Drew McIntyre, depois teve o Logan Paul aparecendo, o Damian Priest aparecendo. Eu gostei que esses nomes entraram primeiro porque eles são mais jovens do que nomes como o Cena e o Punk, por exemplo. Mas eles têm mais desenvoltura, né? Eles são mais jovens, então eles têm mais força física, eles são mais rápidos, eles conseguiam animar a crowd com o que eles podiam fazer, e enquanto isso a crowd ficava com aquela expectativa a respeito dos dois Star Powers que ainda estavam para entrar, que no caso era o CM Punk e o John Cena. Então foi muito legal isso, deixar o Cena e o Punk para o final e deixar os lutadores mais jovens e mais fortes irem lutando, porque eles levantavam a crowd com aquilo que eles podiam fazer, já que o Cena e o Punk não poderiam se arriscar muito por causa da idade, né? Então foi muito legal, estava sendo feito com o Drew McIntyre e o Seth Rollins, provocando o CM Punk que estava lá na Chamber, o CM Punk também provocava eles. Tava muito bacana, só que em um determinado momento, quando tinha entrado praticamente todo mundo, com exceção do CM Punk, o Drew McIntyre aplica um Claymore no John Cena, e quando ele ia fazer o pin, o Damian Priest elimina o Drew McIntyre por roll-up. Quem assistiu meu vídeo de expectativa sabe que eu previ isso, que o Drew McIntyre seria eliminado por um roll-up, porque o Drew McIntyre está perdendo por vários roll-ups. Por quê? Bom, a gente tem que descobrir. Por enquanto, eu posso dizer que não gosto disso. E aí o Drew McIntyre, num ataque de fúria, aplica um Claymore Kick no Damian Priest, e isso possibilita o Logan Paul de aplicar um Frog Splash em cima da Chamber no Damian Priest e eliminar o Damian Priest também. Aí chega o CM Punk, elimina o Logan Paul, aí em determinado momento da luta fica CM Punk, John Cena e Seth Rollins. Nós tivemos direito a um encontro entre Cena e Punk, lembrando os velhos tempos. Eles continuam com uma ótima química, mas o Seth Rollins obviamente estava lá com ódio do CM Punk. Ele estava com tanto ódio do CM Punk que ele estava perdendo totalmente o controle de si, e em um determinado momento o Cena se uniu ao Punk para eliminar o Rollins. E quando no final ficou apenas
John Cena e CM Punk, o Rollins, off a nowhere, do nada, aplica um stomp no CM Punk, naquela parte de titânio fora do ringue tradicional da Elimination Chamber, e isso faz com que o John Cena aproveite para aplicar um STF no CM Punk. O CM Punk desmaia e o Cena ganha o Elimination Chamber. Olha, eu acho, tá? E eu não tô nem dizendo que não deveria acontecer nesse combate especificamente, mas eu acho que a WWE poderia parar um pouco de usar essa estratégia de fazer com que os wrestlers que acabou de ser eliminados, né, que acabaram de ser eliminados, interfiram no Elimination Chamber. A WWE sempre fez isso, tá? Isso não é uma coisa moderna, mas a WWE tá fazendo isso bastante. O Logan Paul fez isso nas 2 edições anteriores a essa. O AJ Styles também. Agora o Drew McIntyre fez, o Seth Rollins fez. Isso não é bom, tá? Em excesso não. Não estou dizendo que para a história não funcionou. Para o Rollins e o Punk funcionou. Mas talvez, se eles tivessem feito isso de uma maneira bem mais reduzida, não ficaria tão repetitivo esse book, né? Mas deu certo. O John Cena venceu. Tá? Ele venceu de uma maneira estranha, de uma maneira não convencional, mas ele venceu. Como eu disse que ele venceria. E por que eu disse que ele venceria? Porque era o que os insiders estavam falando, né? Não era apenas rumores, mas pessoas de credibilidade estavam dizendo que John Cena contra Cody Rhodes na WrestleMania pelo título da WWE era o plano e deu o John Cena. Só que aí aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando o John Cena venceu, já apareceu o Cody Rhodes e já apareceu o The Rock. E aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Se vocês tivessem me perguntado no dia anterior se o John Cena teria chances de fazer um heel turn nesse Elimination Chamber, eu diria não. Não, não, não. Porém, a maneira como eles estavam construindo esse momento durante o show, meio que deu uma dica pra gente que isso iria acontecer. Pela forma como o John Cena venceu o Elimination Chamber, aproveitando de um ataque do Rollins em cima do Punk, pelo jeito overact que o John Cena ficou com o Cody Rhodes, olha, nós vamos nos enfrentar na WrestleMania, pelo fato dele não ter saído do ringue quando o The Rock apareceu, e ficando lá olhando. E aí o que acontece? O The Rock aparece e pergunta ao Cody Rhodes se o Cody Rhodes aceitaria a proposta de vender a alma dele pro próprio The Rock, né? E o Cody Rhodes basicamente diz que não e manda o The Rock se F. Você sabe muito bem, né? Foi um momento muito interessante. E aí o John Cena fica orgulhoso do Cody Rhodes, abraça o Cody Rhodes, mas enquanto ele abraça o Cody, ele olha com um olhar maligno pro The Rock, que faz o sinal da degola pro John Cena, e o John Cena aplica um low blow no Cody Rhodes, fazendo o heel turn tão histórico. John Cena ataca brutalmente o Cody Rhodes, inclusive com o Rolex lá do pai do Cody Rhodes, de uma maneira chocante. Né? Como eu disse, eles construíram de uma maneira que deu pra gente prever mais ou menos, mas no contexto geral foi muito chocante, né? A gente teve que ver pra crer e muita gente ainda não acredita. Olha, o que eu achei disso? Surpreendente, óbvio, quem não? Impactante, óbvio, quem não? Mas o que isso vai significar de fato, só o futuro dirá. Muita gente queria ver o John Cena fazendo heel turn enquanto ele era um full-timer, enquanto ele estava no auge do seu personagem de Super Cena. Mais ou menos o que aconteceu com Hulk Hogan nos tempos da WCW. Claro que o Hulk Hogan não estava naquele auge, mas ainda lutava, e teve um impacto muito grande para a indústria naquele momento, com a criação da NWO, etc, etc. Agora, o que o heel turn do John Cena nessa altura vai significar, eu vou ser honesto para vocês, eu ainda não sei. Eu fico curioso para saber como que o John Cena vai agir como heel, coisas como, por exemplo, como é que vai ser a nova team song dele, como é que ele vai tratar a crowd, como é que vai ser dali pra frente, ele vai estar ele vai ter uma conexão maior com o The Rock presencialmente, ou será que o The Rock vai sumir por uns tempos? A justificativa do John Cena vai ser o quê? Qual que é a justificativa dele por ter feito o que fez? Dá pra fazer isso de uma maneira coerente, mas será que eles vão fazer de maneira coerente? Eu sei que eu não tô demonstrando aquela alegria e aquela excitação que muitas pessoas demonstram. Olha, foi o maior heel turn de todos os tempos, etc, etc. Eu realmente não estou demonstrando toda essa empolgação
Por quê? Porque eu acho que a gente tem que ter cuidado. Esse momento não deve ser subestimado. As pessoas estão certas. Foi um grande momento na história do Pro Wrestling. Mas isso pode fazer muito bem para a indústria, mas também pode fazer muito mal. Foi um movimento muito arriscado fazer um heel turn do John Cena a essa altura na sua turnê de despedida. Como eu disse, pode ser que funcione muito bem. O John Cena hoje já não é mais o top babyface da WWE. Esse papel pertence ao Cody Rhodes, que vende muita merchandise, que faz os make-a-wishes que o John Cena fazia. Então é muito seguro que o John Cena se transforme na sua versão vilanesca a essa altura. E pode dar muito certo, principalmente levando em consideração que ele vai enfrentar a sua versão moderna, que é o American Nightmare Cody Rhodes. O que vai se seguir dali em diante? Será que o John Cena vai vencer o título já na WrestleMania? Vai fazer um reinado como um campeão heel? É bom lembrar que não tem como pensar muito em storylines a longo prazo para o John Cena, porque se ele estiver certo, ele vai se aposentar esse ano, em dezembro. Então tem um curto espaço de tempo para fazer muita coisa com ele, né? Muita coisa que a gente imagina que possa acontecer. Então, foi um movimento arriscado que pode dar muito certo e pode dar errado, tá? O segmento foi bem legal. E, assim, sendo bem honesto pra vocês, eu gostei mais do fato dele ter feito o heel turn em si do que de como foi feito. Tá? Eu confesso pra vocês que sempre que eu esperava, falando de um heel turn do John Cena, eu esperava algo mais impactante do que de fato foi. Como, por exemplo, o próprio heel turn do Hulk Hogan, do Bash in the Beach, lá na WCW, ou o próprio heel turn do Roman Reigns, que curiosamente nem sequer foi em um ringue. O do John Cena, como eu disse, eles começaram a dar pistas pra gente de como é que seria, e aí o The Rock estava envolvido, o Travis Scott estava no ringue, então não foi lá um heel turn que eu particularmente esperava, o que também tá longe de ter sido ruim, né? Porque, como eu disse, pegou todo mundo de surpresa, mas heel turn do John Cena, né? Como não vai pegar ninguém de surpresa? Eu tô curioso, eu quero muito que dê certo, eu tô com muita expectativa pro próximo Monday Night Raw. Se o John Cena for aparecer, né? A gente sabe que ele vai aparecer na tour europeia da WWE nos episódios do Monday Night Raw, mas eu não sei se ele vai aparecer no próximo Monday Night Raw, ou como ele vai aparecer. Realmente, agora eu estou com mais expectativa do que nunca para ver o que vai acontecer nesse Road to WrestleMania. Se o que a WWE queria fazer é restaurar o hype que as pessoas tinham nesse Road to WrestleMania, pelo menos isso eles conseguiram. No mais, foi um Elimination Chamber histórico e muitos vão falar dele durante muitos e muitos anos. Agora, se isso vai causar um impacto positivo ou não, nós vamos ter que esperar. Talvez alguns meses ou talvez até alguns anos para nós podermos entender direito as consequências do que aconteceu de fato. Deixem aqui nos comentários se vocês tiverem gostado, pessoal. Deixem o like também. Não se esqueçam, eu volto aqui mais tarde para comentar com vocês mais coisas a respeito da nossa querida WWE. Até a próxima e tchau!